Professor, a nossa disciplina 7 é Educação para os Direitos Humanos ou em Direitos Humanos. Eu acho que a gente tem que pensá-la a partir de uma questão bem genérica. Qual é o sentido que tem essa disciplina num curso sobre diversidade? Eu acho que alguns argumentos a gente pode articular até para começar a dizer qual é o lugar dela dentro desse processo. Para mim, a primeira coisa que é preciso ser levada em consideração é que em educação não existe gratuidade, não existe inocência nem ingenuidade quando se fala em educação. E o título dela, já de uma certa maneira, já sinaliza por onde nós vamos navegar ou qual é o cenário e o horizonte que a gente quer que, junto com os alunos, a gente construa. Então, tem uma intencionalidade, é pensar a questão da diversidade e que pensar a diversidade para sujeitos com pessoas significa que o conceito de humano passa a ser chave. O segundo argumento para mim, que me parece importante, é que quando a gente pensa em educação em direitos humanos, ou para os direitos humanos, faz dois movimentos. O primeiro movimento é um movimento lógico, ético. São movimentos lógicos, éticos. Por quê? Porque quem pensa em educação pensa em intervenção em uma dada realidade que não está de acordo ou que quer mudar. Na medida que eu tenho essa intencionalidade, eu preciso ter claro quais são os pressupostos que balizam o meu comportamento como educador, ou como professor, ou o meu fazer docente. E um outro movimento é estético. Por quê? Porque quem intervém em uma dada realidade tem uma intencionalidade. Ele quer transformar para alguma coisa que seja melhor. Ele quer materializar uma coisa que se chama o belo ou a beleza. E quando a gente pensa em educação, o que a gente quer? A gente quer uma outra forma de ser e de estar no mundo. Então, aí se articula educação e direitos humanos, aí não fica sendo só um adjetivo acoplado por um articulador, um conectivo. Não. Os direitos humanos, eles passam a ser substantivos que vão substantivar um projeto de educação. E mais, porque me parece que a disciplina, ela tem a pretensão de refletir sobre os dilemas do nosso tempo, os dilemas da nossa época. Não te parece isso? Sim. Professor Paulo, é importante a gente pensar um pouco e caracterizar a nossa época, né? O nosso contexto político, sociocultural. Em primeiro lugar, qual é a racionalidade forte, né, presente no nosso contexto? É uma razão, é uma racionalidade técnica, uma racionalidade instrumental muito fortemente presente no nosso tempo, em detrimento de uma racionalidade mais ampla que pressupõe a articulação entre os saberes, entre os conhecimentos, sempre numa perspectiva, nessa perspectiva de dignidade humana, de aposta na dignidade humana. Essa racionalidade, ela sustenta alguns mitos, me parece, que é importante também a gente situar, né, sinalizar no momento que nós vivemos, nessa época, nesse processo de reestruturação, né, desse modo de produção, das relações sociais capitalistas. Por exemplo, um mito é a ideia do hiperconsumo, apologia do consumo como único modo de vida, o consumo solitário e não solidário. Né? Esse consumo está muito presente, essa ideia, esse mito de que a felicidade e a cidadania se exerce somente pelo acesso e pelos bens de consumo que são criados muitas vezes, né, como novas necessidades constituídas pelos diferentes meios de formação humana. Outra característica da nossa época é a ideia de fim da história, a ideia de que nós temos um pensamento único, um pensamento sustentado e baseado muito, né, na lógica do mercado, né? E essa lógica, essa economia do mercado, ela de uma certa forma, ela se transforma e ela se amplia, né, como sociedade do mercado, onde tudo passa a se constituir como mercadoria, né? E a própria condição humana não é valorizada, não tem uma valorização intrínseca, quer dizer, o valor tem em função, né,
do que vale do ponto de vista no mercado, né? Se coisifica muito mais o ser humano do que propriamente se dignifica aquilo que é singular, que é próprio do ser humano. Então essa ideia do hiperconsumo, a ideia do fim da história, a ideia do individualismo possessivo, né? O fortalecimento do eu, que não deixa de ser importante, o indivíduo, né? A singularidade é importante, mas o eu, ele não pode existir desconectado em detrimento do nós. E nesse sentido, esse tempo que vivemos, essa cultura que é marcada pelo reconhecimento da pluralidade e diversidade de modos de vida, de cultura, está muito presente tanto no plano teórico como na vida cotidiana, né? No fazer educativo, nos contextos, múltiplos contextos em que os sujeitos aprendem. Se educam, se autoeducam. Me parece que passa a ser importante para quando a gente conversar com os alunos, a gente começar a situar isso. Quer dizer, nós não estamos falando de forma abstrata. Eu penso o seguinte, que se tem presente que a educação é ao mesmo tempo rememorar e projetar utopias, seria importante a gente trazer isso para o cotidiano. Eu estava vendo aqui o jornal de hoje e aparece barbárie, guerra civil na Síria, 100 mil mortes, milhares de refugiados. Muçulmanos projetam semana de protesto, extermínio consentido. No Irã, banimento de uma mulher porque como mulher ela não pode participar como cidadã. Eu tenho, por outro lado, a questão dos vândalos. Ou seja, a nossa disciplina ela tem que ter uma pretensão de refletir sobre o paradoxo ou os dilemas do nosso cotidiano, da nossa vida. Eu tenho, por um lado, a questão da indignação. É verdade, a indignação como comportamento coletivo sinaliza muita coisa. E o que faz a mídia? A mídia faz uma leitura rasteira e informativa, carregada de valores, mas ao mesmo tempo não permite ver na indignação o anúncio de outras coisas que têm a ver com instituições que, por um lado, garante a liberdade e, por outro, nem sempre valorizam a questão do atuar e do agir do indivíduo, do agir livre. O que seria? O que é o espaço de liberdade do indivíduo? Isso significa que os indivíduos, eles deixam de ser. Quanto mais livres eles o são na medida em que têm os seus direitos como sujeito garantidos ou assumidos. E mais, na liberdade eu deixo de ser previsível ou controlável. E aí, diante de uma realidade que se apresenta múltipla, passa a ser interessante o nosso trabalho como trazendo algumas balizas para que o nosso aluno, ao participar desse curso e dessa disciplina, ele começa a ver o seguinte, que existem algumas balizas interessantes para pensar a educação na diversidade, tendo presente os direitos humanos. Porque aí eu tenho um pressuposto que é ético, a questão ética, mas eu tenho a singularidade e a diferença. Quer dizer, nessa triangulação eu posso repensar ou atualizar a questão da condição humana. O interessante da ressignificação dos conceitos é que o tempo todo a gente atualiza, ou seja, os conceitos eles são o nosso artifício lógico e intelectual para dar conta de uma realidade que é complexa. E aí, nesse sentido, a questão da educação como abordagem plural pode ser interessante para eles e para nós, na medida que a gente pode lançar mão da nossa bagagem, ou do nosso background vivencial, para trazer para um contexto cotidiano, onde as coisas não são abstratas. Eu acho que como estratégia pode ser interessante para a gente começar a pensar que quando a gente tem um olhar interdisciplinar ou plural, isso aí pode se construir se pode construir pelo diálogo, num diálogo respeitoso aonde os saberes e a experiência de cada um e de cada uma na sala de aula ou quando estiverem lendo os textos e participando do fórum, isso pode ser interessante, pode ser trazido. Nós podemos daí retomar
um pouco essa ideia de educação e direitos humanos, né? Claro que dentro de determinadas perspectivas, a partir de autores que a gente assume, não é um pensamento desprovido de escolhas, né? de perspectivas teóricas. Bem, a educação, eu acho que é importante pensar que ela é um processo e que ela é um processo que envolve, né? Que envolve a transmissão, que envolve a conservação, a transformação de conceitos e valores, né? que caracterizam a produção simbólica, material e imaterial dos seres humanos, né? Então, a educação, ela precisa pensar sentidos amplos, finalidades mais amplas e que tenham relação com a questão dos direitos humanos. Então, a educação envolve pluralidade, envolve, né, diversidade cultural, envolve e tem uma tarefa importante de individualizar e socializar os seres humanos, tá? Partindo ou tendo como pressuposto de que o humano é um ser racional, é um ser histórico, né? Se constitui na história, ele faz a história e se faz nesse movimento, é um ser sensível e é importante desenvolver a sensibilidade no tempo presente que vivemos em relação às ambivalências e ambiguidades do tempo presente. E as ambiguidades e ambivalências desse tempo presente podem sinalizar não só os diagnósticos, né, as perspectivas, o que está presente na realidade, mas pode contribuir para a gente pensar alternativas em relação ao mundo que vivemos, nas relações entre os seres humanos, na relação do humano com a natureza, tendo a educação um papel preponderante. E os direitos humanos? O que é o humano, né? Aí nós podemos partir de uma perspectiva antropológica, filosófica, né? No sentido do humano. Que sentido tem o humano? O que caracteriza esse humano, né? Como um elemento humano, como um ser, né, capaz de se pensar o mundo, pensar a relação, a sua convivência com o outro, diz respeito aos direitos humanos, diz respeito à formação dessa melhor possibilidade do humano, entre a questão da sensibilidade em relação à diversidade de pensamentos e práticas, a um processo de construção de humanização. E essa construção do humano, ela tem um elemento que é fundamental, que é o combate a todas as formas de violências, né? A violência física, estrutural, simbólica. E essa violência está presente o quê? Está presente no combate à violência a importância da escuta, a importância da palavra e da ação, no conviver com o outro, no resgatar a educação como um direito humano, na vida como um valor essencial. Então, esse humano não determinado, como eu acho que tu colocasse muito bem, quer dizer, esse humano que ele é condicionado, mas não existe uma determinação absoluta, esse humano como um ser de liberdade, né? Como um indivíduo que se constrói no mundo, nas relações, como um devir, como um movimento de construção e reinvenção permanente. Esse humano como corpo, como respeito ao corpo, ao espírito, ao desenvolvimento intelectual. Esse humano precisa ser construído permanentemente. Esse humano não está dado. Esse humano não existe a priori uma essência, mas sim a existência. A educação tem um papel fundamental na construção da existência. Olha, concorda, professor? Não, com essa conversa, o que tu está sinalizando é um conceito de educação. Um conceito de educação, eu estava anotando aqui, é um conceito de educação como um processo plural, aberto e necessário para a fundação e para a fundamentação de um sujeito social, que seja social na medida em que ele tem responsabilidade e se implica com as coisas do outro, e no qual esse processo ele permite a relação do tu, aquele que aprende, com o eu, professor, através de um diálogo que permite que aquele que aprende construa
no diálogo ou na relação protocolos de autonomia e emancipação, senão não tem sentido. E mais, essa educação, ela remete para um determinado modelo de pensar, um determinado modelo de compreensão da realidade. Porque quando tu diz, é preciso atualizar o conceito de humano, eu preciso rever esse conceito de humano, isso significa que eu tenho que pensá-lo não mais numa unidade, mas na pluralidade. E na pluralidade vem outra vez os elementos balizadores da ética, da singularidade e da diferenciação. Ética, singularidade e diferenciação me remete e me interpela a pensar a questão da diversidade como um contexto fundamental para pensar o meu fazer pedagógico quando eu trabalho com o outro. Bem, professor Paulo, então essa relação educação e direitos humanos, ela tem uma dimensão que eu acho que é fundamental resgatar e de uma certa forma sistematizar. Ela tem uma dimensão antropológica, uma dimensão ética, uma dimensão estética e política. Sim. Né? Para se pensar, vamos dizer, a educação como um fator de potencialização da cultura dos direitos humanos. Claro. Do direito a viver plenamente a sua humanidade, enquanto um ser genérico, né? E viver as suas diferenças. Bem, então a educação, o que compõe, o que envolve tudo isso a partir desses elementos? Envolve diversidade, envolve identidade, igualdade, desigualdades, relações de poder, transformação das relações de poder. A questão da sensibilidade, a questão da sensibilidade, do intelecto. Então, essas questões articuladas, né, que compõem o fazer e o pensar educativo, na perspectiva de uma educação de direitos humanos, elas são constituídas e balizadas por determinadas noções chaves, que nós podemos explicitar como noções importantes para pensar a educação na promoção dos direitos humanos, a educação na potencialização da cultura dos direitos humanos. Só retomando, então, se eu tenho 3 grandes balizas, uma realidade que se apresenta complexa e modelada à primeira vista por uma coisa contraditória com uma coisa que se chama violência. Violência simbólica, violência cultural, violência psicológica, que modela a realidade. Por outro lado, eu tenho também instituições voltadas para os direitos públicos, cidadãos, para a questão da liberdade, que é muito diferente daquelas instituições que garantem a ordem. E isso a gente viu nas manifestações dos vândalos, na manifestação das mulheres, da Marcha das Vadias, do movimento gay, eu tenho do movimento dos quilombolas, eu tenho esses elementos. E por outro lado, eu tenho uma outra dimensão, que o ser humano, o homem, não é um ser pacífico. Que se o homem não é um ser pacífico, que só demonstra sua agressividade quando atacado, então se faz necessário que a gente tenha alguns elementos para construir um processo de análise. E mais ainda, é preciso que eu tenha presente que a escola pode ser a trincheira contra a barbárie. Aí, nesse sentido, para identificar esses elementos que são individuais, coletivos, aonde que está essa diferença, é preciso que haja, no mínimo, clareza conceitual. É preciso que a gente defina alguns elementos para que aquele que está entrando buscando analisar essa realidade consiga se distanciar e, inclusive, tomar posições. Perfeito, professor Paulo. Me parece que algumas noções, né, alguns conceitos são importantes para a gente pensar para desenvolver uma educação na promoção dos direitos humanos, né? Uma educação que fortaleça a cultura dos direitos humanos, do respeito de uma sociedade. Se produz uma sociedade do respeito, né, se fortalecendo a ideia de ser humano como um ser, né, digno, né, de viver, né, plenamente a sua existência. Uma das noções, uma das primeiras noções que nós podemos pensar é a ideia de reciprocidade. O que é a reciprocidade? O que pressupõe a reciprocidade? A reciprocidade pressupõe uma conversação, pressupõe um tensionamento em relação ao pensamento único, né? Um pensamento avesso à unicidade.
A ideia de reciprocidade, de um diálogo, né, produtivo, que produz as relações, que produz o mundo e que nos produz existencialmente, esse diálogo é um instrumento, professor Paulo, de oposição à violência, às diferentes formas de violência. Eu acho que muito mais do que um instrumento de oposição, é um instrumento de resistência. De resistência. De resistência que está fundado na experiência que as pessoas têm. E mais ainda, é fundado na experiência que as pessoas constroem quando enfrentam determinadas situações que não são as ideais. E da denúncia da barbárie. Aí nesse sentido, a experiência de resistência e de denúncia passa a ser um lugar de mudança de comportamentos. De condutas, de pensamentos, de valores. E isso faz com que se construa também conhecimento. Exatamente. Conhecimento sobre si, sobre o mundo, tanto o mundo social, o mundo humano. E esses dois elementos fundamentais na ideia de reciprocidade é a importância da escuta, né? A importância da palavra, né? Nesse processo de ação, de conversação, de diálogo. E estabelecer sempre alguns consensos, pelo menos provisórios. Porque esses consensos, eles têm que ser construídos para se pensar uma sociedade possível, dessa convivência, de uma sociedade que almeje, que tenha como perspectiva o respeito, né? O respeito aos direitos humanos, quer dizer, a promoção dos direitos humanos. Mesmo que os conflitos continuem a existir na sociedade, mas ela tem que ter espaços de formação e de construção desses sujeitos para pensar uma sociedade melhor, uma sociedade possível. Outro conceito que é importante, a partir dos estudos que nós fizemos, professor Paulo, é a ideia de pluralidade, como um valor político do reconhecimento da diferença, né? Como elemento que constitui uma sociedade mais democrática. Não uma democracia tão frágil ainda como a nossa, tão pautada, tão limitada. Nós ainda vivemos déficit de democracia, né? De uma democracia ainda muito formal, uma democracia meramente representativa, mas uma democracia de qualidade maior, né? de densidade maior, pressupõe a participação. E a participação e o debate, né? Esse espaço público é um espaço plural, onde a igualdade de condições de participação e a diferença tem que estar sempre presente nesse palco, onde os atores se encontram, se reconhecem. Pelo que você está dizendo, então, pluralidade como conceito remete ao coletivo, tolerância, que é a escuta do outro e a possibilidade de verbalizar através da palavra, permite a manifestação de uma compreensão individual. Pluralidade com tolerância pelo diálogo no espaço público garante a possibilidade do sujeito ser digno. Exatamente, a dignidade. Para além da tolerância, o aprender com o outro. Mas pensando no aprender com o outro, como é que nós vamos fazer isso com os alunos? Eu tenho uma proposta, mas não sei se tu concordas. Eu estava pensando o seguinte: primeiro, à medida que eles entram em contato com os textos, e vão ser 3 textos, tá? Onde está esse texto? Bom, são 3 textos. Aqui. Eu acho que estão aqui. Um deles é Na Indignação e no Direito à Diversidade, discussões sobre atitude ética e pedagógica necessária. Tem a ver com a questão da indignação, com a diversidade e a discussão pública, do espaço público sobre ética. O outro pode ser Educação na e para a diversidade, os nexos necessários. E mais um sobre educação, a crise na educação. Esses seriam os textos em termos de leitura. Balizares, né? Os textos de uma certa forma. Seria a entrada que eles fariam com a temática, trazendo a sua experiência e o seu olhar. Aí, a partir daí, a gente poderia fazer um caderno coletivo, no qual a participação todo mundo iria registrar. Seria aquelas situações que poderiam traduzir a diversidade na sua escola, no seu ambiente de trabalho. Porque a gente falar sobre direitos humanos, sobre dignidade, pluralidade ou tolerância não pode ser de forma abstrata, tem que ser concreta. Onde pode ser isso?
na escola, na sala de aula, na comunidade, nas relações de vizinhança. Aí, a partir daí, eles poderiam escolher uma situação para relacionar com o que está sendo apresentado nos textos, apresentado no caderno e, mais ainda, dizer qual desses conceitos ele considera mais importante na construção para pensar educação e direitos humanos. Exatamente, relacionando com esta questão que tu estás colocando, explicitando, desdobrando, outro conceito importante que é a ideia de experiência. E essa ideia de experiência, ela tem uma relação com a memória e tem uma relação com essa construção também do caderno, né? Dessa construção, né? Da escrita como escrita que vem o passado marcando o presente como possibilidade de construção de futuro. Então essa experiência é pensar a história, é pensar o momento em que vivemos, para além do que está dado, para além da mesmice, para além daquilo que estamos enquadrados. Mas é pensar na ideia de mudanças. E as mudanças pressupõem sujeitos rebeldes. Rebeldes e que saibam avaliar, porque a experiência é um conjunto de comportamentos ou ação que se dá a partir da maneira como as pessoas respondem a uma dada situação problema. Certo. Quanto mais isso significa que no teu repertório de respostas já existem determinados elementos que são importantes, mas a experiência ela vai se dar depois de uma avaliação, onde tu diz assim, o que eu vivi foi bom ou foi ruim, mas ela é sempre a posteriori. Aí entra a questão do exercício da crítica, professor Paulo. Interessante isso, que nós podemos pensar a partir da autora da Mariana Chauí, que ela diz assim, a crítica não é um ato meramente psicológico, é um ato lógico. Esse ato lógico pressupõe a nossa capacidade de se apropriar do conhecimento dos saberes, a nossa capacidade de análise, de síntese, de interpretação e de posicionamento a respeito da realidade. E essa crítica coloca em movimento um pensamento. Então, uma das nossas intencionalidades com essa disciplina vai ser colocar todo mundo em crise. Desestabiliza. É a ideia que nós também nos desestabilizamos. Claro, porque a crise ela é necessária e fundamental. A crise e o conflito é necessário e fundamental para a gente rever o nosso repertório de resposta diante de determinadas situações de problema. A crise, professor Paulo, tem uma relação, me parece, né, no âmbito do exercício da crítica, não só como a busca da verdade, mas a busca do bem. E a articulação entre o conhecimento da realidade, a capacidade de explicar e de compreender a realidade, mas a capacidade de estabelecer um juízo sobre essa realidade, buscando um outro elemento que é importante também nesse conjunto de noções. Que é a questão da ética. Da ética e do bem viver. Ainda bem que a gente tem o professor Jaime para ajudar nessa disciplina. E que, de uma certa forma, construiu um patamar, né, para a gente chegar nessa discussão e nos auxiliou. O que é o bem viver? Como é que a gente pode pensar o bem viver? Vários autores, né, nós tentamos articular alguns pensamentos dentro desta perspectiva da educação, da promoção dos direitos humanos, né, da reafirmação, né, da vida do ser humano como ser digno de uma vida, né, na sua plenitude, não como um paraíso, mas como a melhor possibilidade. Educação como direito, mas educação como direito, sim, mas o bem viver também como um direito fundamental para se viver nas relações que se estabelecem. Relações sociais que estão estabelecidas, quer dizer, para além do que está dado, pensar o dado existente, entender e compreender, e pensar que as condições do bem viver pressupõem condições objetivas e subjetivas. Esse exercício desse sujeito, né, político potente, um sujeito social, um sujeito político, um sujeito histórico, né, que vai o quê? Além do seu próprio interesse. Pensar nos direitos humanos é ir além de si. Ou seja, é pensar no nós, é fundamental na construção de um sujeito político e de um sujeito cidadão. Do sujeito cidadão. Com isso, eu acho que a gente tem os elementos para desenvolver a disciplina com os grupos.
E aí, como é que a gente vai se apresentar agora? Como é que nós vamos nos apresentar? Bom, eu vou chegar para eles e vou dizer, meu nome é Paulo Albuquerque, a minha deformação profissional é a sociologia. Dentro da sociologia eu trabalho com as questões da mudança, na mudança com os espaços educativos, principalmente os espaços educativos não formais, porque se pensar a educação dentro de uma perspectiva mais ampla, isso é preciso que a gente considere os espaços públicos. Eu acho que com isso eles vão ter, pelo menos, algumas informações a respeito de quem é o Paulo. E tu, como é que tu vais se apresentar? Eu vou me apresentar. Eu sou a professora Maria Eli, eu trabalho com filosofia da educação na graduação, faço parte da linha de pesquisa Universidade Teoria Prática no programa de pós-graduação. A temática que eu trabalho é a universidade como espaço de formação do sujeito político, desse sujeito potente, né? Para além de uma formação profissional, o compromisso e a responsabilidade social e política da universidade. Envolve alguns estudos sobre as questões das políticas de educação superior na América Latina e como as experiências dos movimentos, como por exemplo o movimento estudantil ou os movimentos docentes, as experiências educativas por dentro da universidade, trazendo um pouco essa experiência do espaço não formal, né, Paulo? Sim. São as articulações que a gente faz, como essas experiências podem ser pensadas para além da ideia de formação do profissional, para além da ideia de formação para o mercado, que é importante a formação do profissional, mas o profissional ele tem que se aliar para contribuir para a construção e reconstrução do humano na perspectiva da dignidade. Ele tem que se colocar como um sujeito potente, um sujeito político, atuante, participativo. Eu acho que nesse sentido foi um grande achado, porque se tu vem da tua linha de pesquisa pensar a questão da universidade pública, o seu compromisso como universidade que se pretende pública, a minha linha de pesquisa vem pelo outro lado, que é trabalho, movimentos sociais e educação, articulando de um lugar pontual com uma dinâmica mais ampla, que tem a ver com a questão da sociedade, com todas essas dinâmicas, tensões e tendências, para se pensar um lugar específico da educação. Eu acho que com isso a gente fecha. A gente podia fazer agora, chamar a Ana Lu para começar a filmar, para apresentar para eles. Depois a gente vê como é que vão fazer. Foi um prazer esse diálogo né? contigo, Paulo. Espero que eles gostem. Eu sou o professor Jaime Zitkowski, trabalho com filosofia da educação aqui na Faculdade da URGS, Faculdade de Educação da URGS, e eu sou colega do professor Paulo e a professora Maria Eli, e vamos dar sequência à discussão sobre educação, ética e direitos humanos. O professor Paulo já trabalhou com vocês a questão da indignação, as manifestações sociais. A professora Maria Eli trabalhou com os conceitos de diversidade, educação para os direitos humanos, e o meu enfoque vai ser ética e educação para os direitos humanos. Eu vou remeter nesta minha fala ao texto que eu escrevi junto com o professor Paulo, que é a questão da indignação para os direitos humanos. É o texto 6 do livro, aliás, é o texto 7 do livro e do CD que vocês têm como material. E também esse texto está no Moodle, na disciplina. Bom, a partir então desse texto e mais as reflexões que eu preparei para esse momento, eu vou trabalhar com 6 pontos. O enfoque é ética e educação para os direitos humanos. O primeiro ponto é a questão da sociedade contemporânea, a diversidade que nós vivemos, a complexidade das nossas sociedades atuais. Nestas sociedades complexas, nós temos grandes diferenças, né? Nós temos diferenças e temos uma diversidade de olhares, de valores de cultura, de estilo de vida. Então, a sociedade nos impõe uma postura
né, uma necessidade de uma abertura nas nossas relações humanas e nos processos formativos. Então é a sociedade que exige que nós tenhamos um olhar para a alteridade e para a diferença. Então esse seria o segundo ponto da minha reflexão. A importância, né, que nós temos que trabalhar em educação, esse desafio de olhar para a alteridade e reconhecer o outro como ele é, né? Esse é o grande desafio na questão ética, de não reproduzirmos os preconceitos, porque todo preconceito ele acaba indo contra o outro, acaba sendo um poder, uma força nossa que trabalha e que produz violência contra o outro, porque já é um preconceito. É nós se colocarmos como a verdade está com nós e os outros estão errados ou estão equivocados. Então essa força do preconceito é no fundo o não reconhecimento do outro e o não reconhecimento da alteridade. De certa forma isso pode até ser moral, dentro de uma escala de valores, de costumes, né? Porque moral vem dos nossos costumes, dos valores que nós reproduzimos. Agora não é ético, ele é um comportamento ou é uma cultura que atenta contra a dignidade humana. Então nesse sentido eu abordaria um terceiro ponto da nossa reflexão, que é a importância da educação para formar essa atitude ética no ser humano e para que nós tenhamos uma sensibilidade para esse acolhimento do outro. A educação é que nos forma. A educação, segundo o nosso pedagogo brasileiro Paulo Freire, é que faz de nós aquilo que nós somos. E não só faz, como também refaz. Então é pelo processo educativo que nós podemos ir nos humanizando, nos tornando mais gente e nos educando para essa postura ética humanizadora. Então é a partir de uma pedagogia freiriana, que eu considero mais coerente com o eixo da ética e da humanização, que eu vou apontar algumas exigências para uma educação humanizadora. Em primeiro lugar, o Freire fala da educação para o ser mais. O que seria educação para o ser mais? É o desafio de nós, educadores, mobilizarmos, desafiarmos nos nossos educandos as várias inteligências, porque o ser humano ele não nasceu pronto, ele não nasceu com uma genética ou com um DNA de que só serviria para algumas coisas. Nós nascemos, vamos nos constituindo como humanos nas relações sociais, nas relações com a natureza, e nisso nós temos um grande potencial, e esse potencial tem que ser desenvolvido também na educação escolar. Essa é a grande diferença da educação escolar em relação aos outros espaços não escolares. A educação escolar tem condições de desenvolver pedagogicamente, politicamente, né, de forma intencional, um programa, né, um currículo, um projeto de formação do ser humano nas suas múltiplas inteligências. Então o desafio de uma educação humanizadora é trabalhar para que todos os educandos possam desenvolver as suas várias inteligências, a diversidade das suas inteligências. Então nós temos, quanto ser humano, um grande potencial. A questão é como estimular o desenvolvimento desse potencial. O que estou chamando potencial é no fundo as diferentes inteligências, as diferentes dimensões da pessoa humana e da existência humana. Teríamos uma dimensão que é a intelectual, a dimensão mais racional, né? Aí temos diferentes disciplinas do currículo escolar, na educação básica, trabalhando com a questão da inteligência matemática, a inteligência lógico-racional, a inteligência das várias teorias científicas,
para formar o ser humano no sentido da ciência, da tecnologia. Agora, a educação não pode se resumir a essa inteligência. A inteligência da sensibilidade, né, das artes, do cultivo da sensibilidade humana no sentido do acolhimento ao outro e de estabelecer relações sociais e humanas que sejam construtivas. Temos a inteligência emocional, que é tão importante quanto a inteligência lógico-matemática ou da formação da ciência e tecnologia. Temos a sabedoria, a inteligência lúdica, que é estabelecer relações via a brincadeira, via o jogo, via a integração para com as outras pessoas, que o lúdico oportuniza. A inteligência política e ética, que é o desafio de não só saber ou estruturar um conhecimento, mas ter a vontade de praticar, né? De fazer aquilo que se sabe. O Paulo Freire chama isso de conscientização. É diferente de estar apenas com a ciência, mas é ter a vontade, ter a força ético-política de colocar em prática aquilo que eu sei. O conhecimento que eu detenho é colocar em prática, agir coerente com uma ciência. E também a inteligência da prática social. Então, se nós pegarmos essas 6 ou 7 dimensões, né, para começar, nós já temos aí múltiplas inteligências que a educação para e nos direitos humanos tem o desafio de trabalhar. E temos um sexto ponto, né, o ponto 6 da nossa reflexão, que eu gostaria de trabalhar, que é a questão dos direitos humanos hoje na sociedade contemporânea. Então, os direitos humanos na atualidade, na sua relação com a educação, exige, no mínimo, 3 exigências. Coloca 3 exigências para se discutir direitos humanos e educação. Uma primeira exigência é que todos os cidadãos têm direito à educação de qualidade. Então se fala muito em educação, mas que educação? Né? A educação de qualidade parte do princípio de que nenhum ser humano, nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adulto, nenhum adolescente deveria ficar sem acesso à educação. Todos os cidadãos, seja brasileiro, seja latino-americano, seja de qualquer parte do mundo, têm direito, teria que ter garantido no seu direito à educação. Isso é um direito humano. É a perspectiva de que o conhecimento, os saberes acumulados pela humanidade são saberes, são bens comuns de todos e não bens privados. Então todos têm que ter acesso ao conhecimento, à cultura, à civilização que a humanidade produziu e elaborou até o presente momento. Uma segunda questão, uma segunda exigência para se trabalhar com educação e direitos humanos é de que a educação de qualidade, não apenas no sentido da economia, da quantidade de conhecimentos e informações, mas a educação de qualidade exige que essa formação das múltiplas inteligências, que eu estava colocando anteriormente, ela oportunize uma formação para que o ser humano, além do conhecimento intelectual, ele também tenha uma formação social, política, um compromisso com a sua atuação na sociedade. Então, eticamente falando, o ser humano ele tem uma grande necessidade de viver em sociedade. Nós somos um ser social. Agora, o viver em sociedade exige tanto benefício como também responsabilidade. Então, qual é a nossa responsabilidade para com a vida em sociedade? Então, essa formação
das múltiplas inteligências requer também um compromisso ético e político com a minha atuação na sociedade, como profissional, como cidadão, como um ser humano, estabelecendo relações com os outros e relações com o meio ambiente, com a natureza. Então, hoje, toda a questão ambiental, toda a questão social, né, qual é o futuro, né, a perspectiva de futuro da espécie humana no nosso planeta. No fundo, que mundo nós herdamos e que mundo nós vamos deixar para as próximas gerações. Eis ali o compromisso ético, né, de formar o senso de responsabilidade tanto nas novas gerações como educar as atuais gerações que estão vivendo, estão se relacionando nos diferentes espaços da vida em sociedade. Então, nesse sentido, a educação para os direitos humanos, fundamentada numa ética social, numa ética humanizadora, requer trabalharmos uma educação para a autonomia e a luta por uma vida digna. Todas as manifestações de indignação que buscam protestar, buscam fazer a denúncia contra injustiças, contra situações de desumanização que nós temos na sociedade. Um exemplo disso seria as manifestações recentes dos jovens estudantes que foram às ruas no Brasil. Isso que o Paulo já falou no primeiro momento, né, desse vídeo. Todas essas manifestações revelam, no mínimo, dois grandes sentidos éticos de luta para uma vida digna. A rebeldia que é necessária, no sentido de fazermos a denúncia, a crítica àquilo que nos está oprimindo ou produzindo senso de injustiça, e por outro lado o sentimento positivo que é do anúncio de algo novo, de algo necessário para que nós tenhamos uma vida mais digna. Então, no fundo, é esse espírito ético e social que está presente em todo o processo de manifestação por uma vida mais digna e justa para todos. Então, acho que todas as manifestações sociais que de forma democrática, participativa, colocam temas para o debate da sociedade, elas têm, no fundo, esse saldo positivo, tem esse objetivo de mostrar que é possível vivermos de forma diferente, que não apenas repetir o mesmo roteiro ou reproduzir as mesmas lógicas já estruturadas, já instituídas. Esse processo de mostrar o novo, no fundo, resulta, né, na prática resulta de uma educação, de uma formação ética, de uma formação política e de uma vontade de nós recriarmos a vida em sociedade. Eu acho que o grande desafio da ética é a busca sempre por uma vida mais digna, mais humana, mais humanizada e, portanto, por uma sociedade mais justa e solidária. Obrigado pela atenção.